Bom dia, meus queridos. Hoje é 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro. E agora, nos preparemos para dar boas-vindas para mais um mês deste ano extraordinário, que é o ano de 2024. É o ano que Deus reservou para ser o melhor ano da sua vida já vivido desde então. O tema do nosso devocional de hoje vai ser: um conquistador supera por meio da fé as oposições que tentam impedir as suas conquistas. Amém. A leitura que nós iremos estudar hoje está lá no livro de Gênesis, a partir do 1. Vai contar a história do nascimento de Isaac. Começa assim: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E diz também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Amém. Meus queridos, a verdade é que passaram-se muitos anos, muitos mesmo, para que a promessa de Deus ela fosse revelada na vida de Abraão. Nós não sabemos ao certo, qual que era a idade biológica dele, até porque a expectativa de vida na época ela era diferente da expectativa de vida que nós temos hoje, por diversos fatores, por conta da alimentação deles, por conta de não existir vacinas, não existir tratamento, não existir medicamento. Então, na época, uma simples disenteria, uma simples gripe podia levar a óbito uma pessoa jovem. Mas fato é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela retrata que Abraão, ele já era um homem velho para aquela época. Se ele era um homem velho, então o fato é que a promessa que Deus fez para ele, aos olhos humanos, demorou para poder se cumprir. Foi cumprir quando ele já estava lá velho. Ele e Sara, que era sua esposa, ambos já estavam com idade avançada para a época. Então, por isso que é algo citado na Bíblia com destaque, algo considerado inusitado e até às vezes engraçado, uma mulher idosa dar à luz e amamentar um filho. Mas como que a gente pode trazer isso para, a nossa vida, a nossa realidade, Eu falei, Marina, mas o que isso tem a ver com Sara e Abraão ser um casal idoso e que aí tiveram filhos? Como que eu trago isso para minha vida? Como que eu trago isso para a prática? Vamos lá. É possível que muitos anos atrás você tenha recebido um sonho que ardeu em seu coração, mas por causa das dificuldades, medo, não estar nas condições ideais que você julgou que tivesse ideais, por N motivos. Esse sonho, ele não se concretizou, você acabou abandonando, guardou ele no fundo de uma gaveta, lá no fundo do seu coração, e você nem abriu mais. Fato é que, com o passar dos anos futuros, esse sonho que você sonhou lá atrás, ele ainda está lá guardadinho. E fato é, meus queridos, não importam se você
vai receber críticas, se você vai ser alvo de zombaria, se as pessoas vão dizer que você tá velho demais, ou se as pessoas hoje vão dizer que você tá jovem demais para poder realizar algum sonho. Se o Pai acendeu esse propósito em seu coração, é porque Ele deseja realizá-lo para você. Eu digo isso muito aqui no devocional, eu sou até repetitiva em relação a isso. Que quando a gente tem um desejo que arde em nosso coração, por mais ousado que ele seja, quanto mais ousado, a gente pode ter certeza que é Deus que está mandando. E como que a gente faz para poder saber que é Deus que está mandando? Se comunica com Ele. Se Ele te dá uma resposta de volta, como paz no seu coração, e você começar a trabalhar, fazer a sua parte. No momento que você está fazendo a sua parte, tudo começar a se desenrolar e as coisas começarem a se encaixar, é uma resposta, é um aval de Deus de filho. Continua. Então, meus queridos, sabe, no dia de hoje, lembre-se daquilo que encheu o seu coração de esperança há tempos atrás. Traga à tona os velhos sonhos que parecem já ter naufragado. Volte a sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Por mais que o tempo possa ter deixado você desanimado, cansado, o Pai lhe dará na hora certa tudo o que Ele te prometeu e tudo que Ele planejou para você. Meus queridos, porque fato é, Deus ele trabalha em conjunto conosco, mas a única coisa que Ele não faz para a gente é a nossa parte. Ele está ali do nosso lado. Mas o primeiro passo quem tem que dar é a gente. Os passos de fé quem dá são a gente. Meus queridos, é só fazer uma simples leitura na palavra de Deus. Todos os milagres dos quais Deus fez e dos quais Deus fez por intermédio de Jesus na passagem dele aqui na Terra. As pessoas das quais foram beneficiadas pelo milagre, elas tiveram que fazer a parte delas, tiveram que dar o passo de fé delas. Todas. A mulher que estava com hemorragia, ela precisou de enfrentar uma multidão, ela precisou de sair do lugar, ela teve que enfiar no meio de uma multidão para poder tocar nas vestes de Jesus. A filha de Jairo, ela já havia falecido na casa dele. Jairo queria um milagre para a filha dele. Jairo rodou a cidade inteira sem saber onde que Jesus estava até achar Jesus. Quem mais? Lázaro não, Zaqueu. Eles queriam a cura de Zaqueu. Uma multidão em volta da casa onde Jesus estava. Atitude de fé, eles tiveram que fazer a parte deles. Deus ele já estava fazendo a parte dele, que era de prover um milagre ali. Eles colocaram ele por cima do telhado de uma casa. Abriu o telhado de uma casa, subiu ele com uma corda e subiu ele por cima do telhado de uma casa. Lázaro, mesma coisa, ele já estava morto dentro da cova. Deus fez a parte dele. Levanta-te, morto, saia. Ele teve que fazer a parte dele, que era de levantar e sair. Deus não foi lá, carregou ele nos braços e pegou ele. Então, meus queridos, Deus ele tá junto com a gente. Ele faz a parte dele, que é de prover os milagres, que é de realizar o impossível, que é de realizar o extraordinário, que é de plantar os sonhos no nosso coração. Mas a nossa parte é a gente que tem que fazer. Os passos iniciais a gente tem que fazer. É o estudar para poder entender como que esse sonho vai se realizar, a gente que vai fazer. É estudar o mercado para entender como que vai funcionar, a gente vai ter que fazer. É o correr atrás, é o se relacionar com as pessoas certas. A nossa parte é a gente que tem que fazer. Então, meus queridos, não pare de sonhar. Caso seu sonho ele ainda não tenha acontecido e caso você ainda esteja esperando em Deus. Deus, ele não tarda e nem falha. Antes, ele age no momento certo. Mas ele age no momento em que nós já estamos maduros, preparados para poder receber as bênçãos que ele tem para nós. Essa semana eu recebi uma palavra de uma analogia
que Deus ele sempre vai fortalecer primeiro os galhos de uma árvore para que ela receba os frutos. E é verdade. Imagina uma árvore crescendo. Para que essa árvore ela dê frutos grandes, pesados e fortes, esses galhos precisam estar fortalecidos, não é verdade? Porque imagina, vamos pensar uma macieira, maçã, né, que é uma fruta pesada. Se ela pequenininha, com os galhos fininhos, já desse uma maçã grandona, na hora que a maçã começasse a crescer, o que ia acontecer com o galho? Ele ia quebrar e a maçã ia cair no solo e ia apodrecer. Concorda comigo? O mesmo Deus faz com a gente. Mesmo Deus faz com a gente. Ele vai nos amadurecer, ele vai amadurecer os nossos galhos, para que chegada a hora da nossa colheita, nós estejamos com os nossos galhos fortes, com a nossa estrutura fortalecida, para que a gente tenha condições de suportar a nossa colheita, a ponto de conseguir suportar a nossa colheita de forma sábia para transbordar positivamente na vida daqueles que precisam. Porque toda aquela árvore que ela ainda não foi preparada para poder receber grandes frutos, ela quebra. A mesma coisa com o ser humano. Se você ainda não está preparado, amadurecido, fortalecido para poder receber a grande promessa que o Senhor Deus tem para a sua vida, se Ele te der ela agora, você vai quebrar. Você não está preparado para poder receber ela ainda. Só que, retorno a dizer, Deus ele faz tudo, menos a sua parte. A sua parte para você amadurecer é você que vai ter que fazer. Que é ir atrás de conhecimento, que é ir atrás de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Você que vai ter que ir em busca do seu amadurecimento, da sua evolução. Você que vai ter que ir atrás em busca do fortalecimento desses galhos. Para que Deus entenda que você já está preparado para poder receber a promessa e para que você já possa, ter esses grandes frutos para que seus galhos não quebrem. Olha o tanto que Deus ele é inteligente, misericordioso e cuidadoso conosco. Deus ele não é punitivo, não. Ai, Deus ele está esperando porque ele está me punindo. Não, ele está sendo cuidadoso. Deus é muito sábio. Então, meus queridos, nós precisamos entender quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida e, com isso, superar as diversidades pelo poder da fé. E entender que, com a fé, o distante ele se torna próximo, o impossível se torna possível e, na perspectiva dos céus, milagres sempre estarão ao nosso alcance. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos cônjuges. Pai, obrigado pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha avó, pela minha tia. Obrigado pelos nossos bichinhos, Pai. Desculpa. Pai, obrigado por todos os nossos bens materiais. Obrigado por nos permitir viver todas as experiências que nós já vivemos até aqui, conhecer todos os lugares que nós já conhecemos, Pai. Pai, no dia de hoje, faça arder a chama dos sonhos no coração dos teus filhos de novo, Pai. Faça arder a chama dos planejamentos, dos sonhos, do novo. Que seja acendido os propósitos na vida dos teus filhos, Pai. E nós te agradecemos por ser esse Pai cuidadoso conosco. E nós te agradecemos por já estar dando a providência de tudo, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia abençoado. Tenham um bom trabalho. Retornem com segurança e com Deus para casa. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.